nesse vídeo eu vou falar sobre a cobrança da taxa condominial, ou seja, da inadimplência, tá? Eu lembro o seguinte, que uma vez uma síndica, eu estava numa aula minha, né? E eu falei que a gente ia falar de um tema qualquer, ela falou, mas doutor, não vai ter muita juridiquês. Eu posso usar a Bíblia, né? Aí eu vou pegar um salmo, sei lá o que, tá? Mas não tem jeito, eu sou advogado. A minha abordagem é legal, tá? Eu vou pegar os artigos. São só, olha, no direito condominial dá 32 artigos apenas. É pouquíssimo, mas o síndico e os condôminos têm que ver sobre a abordagem legal. Por isso que eu falo um monte de artigo. Por quê? Eles já vão definir, você não vai ter dúvida, tá bom? Vou começar o seguinte, olha. Quando se caracteriza o inadimplemento, né? Que o condômino está inadimplente. É no dia seguinte do vencimento, pessoal, é muito claro. Se vencer na sexta e você não pagar, na segunda você já está inadimplente. Venceu no sábado ou no domingo, você pode pagar na segunda. Se você não pagar, na terça você vai estar inadimplente. Aí vem algum gênio e fala, não, pera um pouquinho, aqui no boleto está dizendo que eu posso pagar até o último dia útil do mês. Maravilha, aí você vai lá no banco, o banco vai cobrar juros e multa, né? Por que será que ele está cobrando isso? Porque você está inadimplente, não tem jeito, tá bom? Qual que é a primeira consequência que você vai ter sendo inadimplente? Você não vai poder participar de assembleia. Você vai chorar, bater na porta, xingar. Eu vou ler para você o 1335, tá? Desculpa, tá? Vou usar artigo de lei. Todos os artigos estão na descrição. Se você achar, para o vídeo. Se eu cito o artigo, para o vídeo, vai lá no artigo, volta o vídeo. Quantas vezes... pessoal, esse cotonete aqui, desculpa, eu estava limpando a lente da câmera. Se você tem alguma dúvida, volta, vê o que eu falo, lê o artigo, é para matar o problema, tá bom? O 1335 fala no seu inciso 3, desculpa. São direitos do condômino votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Amigo, se você está inadimplente, você nem tenta participar da Assembleia, tá? Se a coisa for feita de acordo com o que diz a lei, você não vai poder nem entrar. Eu costumo deixar as pessoas participarem da Assembleia, mas olha, você não vai emitir nenhuma opinião, sua votação, o voto não vai valer e tal. Se a pessoa insiste, aí eu, na frente de todo mundo, infelizmente, eu sou obrigado a falar. A senhora está inadimplente. A senhora foi avisada de que a senhora não poderia se pronunciar, tá bom? Vamos lá para o segundo item, que é o seguinte, eu tenho que fazer um roteiro, pessoal, senão eu esqueço alguma coisa, tá? Bom, então a questão do banco pagar é porque você vai pagar juros e multa. E por que você paga? Porque você está inadimplente, tá bom? É obrigação do síndico cobrar? Sim, sim. No 1348, no inciso 7, está lá. Compete ao síndico cobrar os condôminos das suas contribuições. Acabou, o síndico é obrigado. E se ele não fizer isso, ele está tendo uma administração temerária, uma gestão temerária, tá? Ele pode até ser... pode haver uma assembleia e destituí-lo, porque ele não está cumprindo a lei, tá bom? Vamos lá. Como é a abordagem com o inadimplente? Normalmente, quando chega a inadimplência para mim, normalmente sou eu que ligo, né? Porque é uma coisa delicada. Você ficar ligando para alguém que está devendo, ninguém deve porque quer, ninguém, tá? Normalmente a pessoa está passando por algum problema, e quando ele olha que ele só tem que pagar 2% de multa e 1% ao mês, normalmente ele escolhe o condomínio para não pagar. Eu dou toda a razão do mundo para ele, porque de repente o colégio da família, dos filhos, faculdade, aluguel, a multa é muito maior, ele tem que administrar a dívida, não tem jeito, tá? Eu ligo para ele e sempre falo, senhor ou senhora, consta aqui, eu vou mandar para o senhor, se o senhor me passar um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa assim, eu vou passar para o senhor a planilha de débito. Dá uma olhadinha se por acaso o senhor realmente não pagou, sabe? Eu sempre faço essa abordagem
A probabilidade dele ter pago é quase impossível, porque hoje os sistemas são tão sofisticados, tão bons, que não erram. Tá? Há muitos anos eu não tenho erro. Pode até mandar a planilha errada. Eu mando a planilha de uma outra unidade, mas normalmente a pessoa está devendo. Mas eu dou essa quebrada para a pessoa ver o seguinte, que eu estou do lado dele. Vamos tentar ver se de repente o senhor não pagou, vamos tirar esse valor e tal. Isso quase sempre não acontece, tá bom? Dou 1, 2 dias, porque também não é mais 1 ou 2 dias que vai fazer diferença, volto a ligar e a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? O que pode ser cobrado, tá? E aí eu vou voltar para a lei, tá? Desculpa. Pode ser cobrado multa de 2%, juros de 1% ao mês, atualização monetária e honorários advocatícios. Eu vou localizar para vocês na lei, vai estar aqui na descrição, tá bom? Volto a dizer, se precisar, tá? Se precisar, leia o artigo e a gente volta, tá bom? No 1336 diz o seguinte, olha, o condomínio que não pagar a sua contribuição ficará sujeito a juros moratórios, convencionados ou não sendo previstos de 1% ao mês. Esse juro é pro rata, ele é dia a dia, 0,0 ao dia, tá? Não é uma coisa que assusta, tá? Mas é ao dia. Por que isso? Se ele pagar no dia 15, eu conto até o dia 15 e paro, não conto o mês cheio, tá bom? E multa de até 2%, ó. Multa e juros a gente já falou. E aí a gente vai lá para o 395, que é uma briga danada, tá? 1335, não, desculpa, 395. Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora causar, mais juros, já estava falando lá. E aí vem, vírgula, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais. Lá no TJ, se você colocar lá todos os estados que eu já vi tem, tá? Você coloca assim, tabela de atualização do TJSP, TJRJ, o teu TRE, o teu TJ, tá? Vai aparecer uma tabela que ele tem um monte de número. Você pega um índice do mês do vencimento, pega o índice do mês que está sendo cobrado, divide por 1, multiplica, lá está a regrinha, tá? Então, assim é a atualização monetária. E aí vem uma coisa muito importante, tá? E honorários de advogado. A lei, nesse ponto, ela é, assim, peremptória. Obrigado. Você atrasou, você tem que pagar honorários, tá? Responde o devedor, acabou. Ele responde, tá de uma forma, assim, taxativa. Às vezes, a pessoa procura, ele está 3 meses, não pagando o condomínio, ele procura a administradora pede para o advogado entrar em contato, a gente faz os cálculos. Quando ele vê o honorário, não, doutor, tem algum engano. Eu que procurei o senhor não me procurou, eu não tenho que pagar os honorários. Lamento, mas no Código Civil, artigo 395, que está na descrição, diz, responde o devedor. Não importa quem procurou quem. Honorários de advogado, tá bom? Então, assim, o que tem que ser cobrado é isso, tá bom? Como funciona a execução, pessoal? A gente calcula tudo isso que eu falei, multa, juros, atualização, honorário, e faz uma planilha, peticiona, isso aí, e aí o devedor ele tem só 3 opções. Por quê? O Código de Processo Civil, eu vou ver aqui que eu acho que eu peguei o artigo e vou falar para vocês, leiam o artigo, tá? Vamos ver o seguinte, olha. São títulos executivos extrajudiciais, ou seja, não precisa haver uma decisão judicial, porque ele é extrajudicial. Eu vou ler para vocês o inciso 10, tá? O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou em Assembleia Geral, acabou. É impossível alguma convenção abrir mão dessa cobrança. E no Código Civil está tranquilo, no 1336 está bem claro que você tem que pagar. Tá? Da onde que vem isso? Então, quando você peticiona, o juiz não vai discutir.
Eu normalmente coloco essa planilha, coloco a matrícula atualizada do imóvel, mostrando que a pessoa que eu estou executando é o proprietário, tá? E acontece, às vezes, da pessoa ter comprado o apartamento e não atualizou a matrícula do imóvel, fez um contrato de gaveta. Eu vou mandar para quem está na matrícula do imóvel. Quem está na matrícula do imóvel vai ter que pagar, porque é obrigação dele. Se ele vendeu o imóvel e não transferiu, o problema dele. E depois ele vai ter todo o direito do mundo de cobrar de quem comprou o apartamento. A obrigação de atualizar a matrícula é de quem comprou. Mas o proprietário, quem vendeu, tem que ficar de olho, tá bom? Porque de repente ele vai ter esse imóvel penhorado e ele não tem nada a ver com a coisa, tá bom? Quando a pessoa receber essa notificação, essa intimação, tá? Porque o juiz não vai discutir. Ele vai ver, você tem a planilha, você tem a matrícula do imóvel, ele não vai entrar em mérito nenhum, é um título executivo extrajudicial. Ele vai intimar a pessoa, e quando essa pessoa intimar, ela só vai poder responder por meio de um advogado. Isso já vai dar uma despesa danada para ele, tá? Pessoal, desculpa, eu sou advogado, eu acho que eu tenho o direito de falar, tá bom? Advogado, você levanta uma pedra, sai uns 4, tá? Se ele tiver um primo, uma mãe, um pai, um filho advogado, ele usa. Não tem problema, ele não vai pagar advogado. Ele só vai passar pelo constrangimento dessa pessoa saber que ele está devendo. E aí o advogado só vai poder responder de uma maneira, tá? Nas ações de execução de taxa condominial, é assim, ou paga, ou mostra que pagou, ou diz porque não o fez. Paga, ele já faz uma guia, calcula todo o valor, o advogado peticiona, que ó, tá aqui, excelência, e o juiz vai extinguir a ação. Mostra que pagou, porque de repente você está executando um apartamento errado. Isso, há muito tempo não acontece. A administradora mandou uma planilha de um outro condomínio, enfim, tá? Isso não acontece, tá? Ou diz porque não o fez. Excelência, eu não fiz porque esse apartamento não é mais meu. Olha a matrícula. E aí ele pega a matrícula e mostra que foi cobrado o apartamento errado. Ou, filho, eu já vendi esse apartamento, eu não tenho responsabilidade. Tem porque você não atualizou a matrícula no registro de imóveis, tá bom? Fora isso, tá? Normalmente o juiz coloca, existe um artigo no Código de Processo Civil, que se o devedor concorda com a dívida, ele pode calcular multa, juros, correção monetária, honorários, pegar 30% disso, ele peticiona, né? Ele peticiona, ele paga esse valor de 30% da dívida e paga o saldo do devedor. Está lá na lei, não tem problema, quase ninguém faz. Ou ele pega e liga para a administradora, para o condomínio e faz um acordo, uma confissão de dívida que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Quais são as consequências de dar prosseguimento e não ser pago isso, tá? Normalmente, quando a gente entra, é um valor de 2, 3 condomínios, tá? Não pagou, não teve acordo, eu peço para bloquear a conta do devedor. Não achou um centavo, tá bom. A segunda medida é peticionar para que o carro imóvel dele não possa ser licenciado, não possa ser vendido. Quando você chega nessa fase, normalmente você não vai achar conta corrente, né? Você não vai achar dinheiro na conta corrente, o carro dele já não está mais na conta. E aí você pede para penhorar o imóvel, não tem jeito. Mas, puxa vida, 3 taxas condominiais não dá nada, né? Num valor... Não, o juiz vai penhorar e vai a leilão. Vai a leilão, não tem jeito. Se está devendo, vai. Só que primeiro eu preciso pedir para bloquear a conta, não achou nada. Normalmente, quando eu peço para bloquear a movimentação do carro, eu já posso pedir a penhora do imóvel, porque ele só não vai poder vender e eu não vou poder licenciar. Para a gente conseguir pegar esse carro, demora muito. Aí você vai perder. Eu falo, pessoal, amigo, você vai perder, não tem jeito, cara, mais dia ou menos dia. Outra coisa, de cara ele vai ter que pagar o perito que fez o leilão, que calculou o valor do imóvel. Normalmente na primeira asta não vende, na segunda é metade do valor. Ou seja, ele vai perder esse apartamento ele vai receber de volta um valor absolutamente irrisório, tá bom?
O que não pode ser feito na cobrança é você cobrar a coisa de uma forma que desrespeite a privacidade da pessoa. Colocar a dívida dele, o nome dele nos boletos, a dívida dele no elevador. Na hora que você for cobrar, você vai ter que ser educado. Eu sou extremamente educado. Às vezes eu tomo umas... Porque ninguém gosta de ser cobrado. E às vezes eu levo umas bordoadas de quem está devendo, porque o cara está nervoso, o cara não está numa situação difícil. O cara me dá às vezes umas bordoadas, eu sou obrigado a aceitar. Eu tenho que entender que ele está passando um momento difícil, tá? Eu tento explicar o seguinte, filho, não sou eu que estou cobrando, tá? Eu sou um instrumento. O condomínio está cobrando, o síndico está cobrando. É a mesma coisa que se você brigar com o carteiro, que dá notícia que sua mãe morreu. Eu só estou te dando a notícia. Mas eu respeito essa pessoa, porque às vezes não é fácil ser cobrado, tá? E outra, não vamos confundir dívida pecuniária. Dívida pecuniária da taxa condominial, qual que é a pena? Pecuniária. A pena é multa, juros, honorários, atualização. Você não pode impedir dele usar a churrasqueira, você não pode impedir dele entrar na garagem, você não pode cortar água, gás. Poxa, pera um pouquinho. A gente cobra a utilização da churrasqueira do salão de festa, o que é absolutamente normal. Tá bom. Você marca, autoriza a utilização, coloca no boleto e isso vai para a cobrança. Não mexa. Pelo amor de Deus, não tem que impedir a criança de usar a piscina, usar o salão de festa, não pode. Tá? Por quê? Você está impedindo ele de usar a propriedade dele. Isso é uma coisa muito séria. Tá bom? E aí vem a confissão de dívida. O que é a confissão de dívida? É um documento em que o devedor reconhece que deve, que o valor lá, você coloca o valor correto, e ele vai assinar que ele vai pagar em tantas parcelas, tá? É interessante que o Código Civil, ele regra tudo que tem que ser cobrado com relação a multa, juros, correção monetária e tal, mas ele não regra a parcela. Eu já fiz parcelas em 24 vezes, só que existia uma forma de reajuste. Por quê? Não é, o síndico não é proibido de parcelar, ele pode parcelar quantas vezes for. Se o valor for muito alto, parcela em 36, só que ele tem que ter uma taxa de reajuste, porque senão isso aí não é legal para quem está pagando. Pô, pera um pouquinho, o cara está pagando em 36 vezes e sem juros? Não, coloca uns juros, calcula. Outra coisa, colocar nessa confissão de dívida que ele vai ter que pagar não só as vencidas quanto as vincendas, é bobagem, você não precisa. As vincendas você pode executar a qualquer momento. Se ele está pagando, já aconteceu do cara estar pagando o que foi acordado na confissão de dívida, não pagou, o síndico me obrigou a colocar que se ele não pagasse as vincendas, a gente iria executar. Eu falei, não coloca. O que acontece? Ele não pagou 2 vincendas, só que ele continuou pagando o acordo. O que o síndico fez? Cobrou essas 2. Sabe o que ele fez? Parou de pagar o acordo. Não precisa. Eu poderia cobrar e entrar com uma outra execução. Não mistura vincendas com as do acordo. Tá bom? Aí vem aquela pergunta. Quem fez o parcelamento, ele está inadimplente ou adimplente? Ou seja, ele vai poder participar da Assembleia? Eu acho que as duas posições são defensáveis. São defensáveis. A minha posição é a seguinte. Você colocou para ele juros, multa, comissão, aí você parcelou, tá? Você atualizou? Não. E ele aceitou. As partes se compuseram. Você vai falar que esse cara está inadimplente? Eu acho que não. É a minha posição. Agora, se você acha que ele não está adimplente, coloca na confissão de dívida. Você não está adimplente. Enquanto você não terminar, você não vai participar de assembleia. Eu acho que é um erro. Mas as duas posições são defensáveis. Tá bom? Finalmente, pessoal, deixa eu ver. Tá. Finalmente a gente vai falar do bem de família. Tá? Eu já ouvi algumas vezes em assembleia a pessoa falar o seguinte. Não, ele está devendo muito, não vai poder ser cobrado porque é o bem de família. Porque é o único bem dele. Não, pessoal, não. Vamos lá ver a lei 8.009, que é a lei de bem de família, tá? No artigo 3º diz o seguinte, que você não pode executar, penhorar bem de família,
Entretanto, no finalzinho está escrito, salvo ser movido, inciso 4, para cobrança de imposto predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel, que é justamente a taxa condominial. A prefeitura vai poder executar, vai poder pedir a penhora, porque está falando imposto predial ou territorial, e o condomínio vai poder executar sim. Por quê? Essa dívida é devida à taxa e contribuição do próprio imóvel, tá bom? O vídeo ficou um pouco mais comprido do que eu não gosto de passar de 15 minutos, mas eu não ia deixar de esgotar o assunto do começo ao fim. Vocês vão verificar o seguinte, que no final vocês têm todos esses artigos. Volto a dizer, pessoal, precisando, para o vídeo, lê o artigo, eu sempre cito qual o artigo, qual o inciso, vai lá, dá uma lidinha, volta um pouquinho, avança. O importante é que você não tenha a menor dúvida do que a gente está falando, tá bom? Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.